Shabbat Shalom, irmãos. E-nos aqui novamente. Nós vamos hoje estudar a 14ª porção, Ve'erá, Apareci. Ela está em Êxodo, Shemot, lá no capítulo 6, a partir do verso 2. E ontem nós estávamos reunidos fazendo o recebimento do Shabat e eu estava orando o Salmo 96, e o Salmo 96 ficou gravado em minha memória, porque eu pensei, Elohim, o Senhor fala conosco desde o pôr do sol, quando nós estamos adentrando o Shabat. O Eterno já vai nos anunciando a sua palavra. Então o Shabat nos introduz essa porção, Vaerá. Vamos lá no Salmo 96 para vocês verem. Ele introduz de uma forma plena, de uma forma completa. Então isso se deve pelo fato porque desde o pôr do sol, irmãos, da sexta-feira de ontem, nós contemplamos tanto os louvores quanto os salmos Shabbatot, o salmo shabático, a mensagem anunciada aqui, que é para eu e você darmos glória a Elohim, glória a Adonai, ao nome de Adonai. O Salmo 96 é um salmo shabático, que nós lemos toda sexta-feira no pôr do sol. Porque, irmãos, Vaerá tem como princípio ativo fazer conhecer o nome de Elohim. Esse é o princípio ativo da porção desta manhã, Vaerá e Apareci. A você fazer conhecer o nome de Hashem, o nome de Elohim de Israel. O Salmo 96 diz assim, olha, cantai ao Eterno um cântico novo, cantai ao Eterno todos os moradores da terra. Cantai ao Eterno, bendizei o seu nome. Anunciai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Pois grande é o Eterno e digno de louvor. É mais temível do que todos os deuses. Pois todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Eterno fez os céus. Glória e majestade estão perante a sua face. Força e formosura no seu santuário. Dai ao Eterno a família dos povos, dai ao Eterno glória e força, dai ao Eterno a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Eterno na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Dizei entre as nações, o Eterno reina. Ele firmou o mundo para que não se abale. Ele julgará os povos com equidade. Alegre-se os céus e regozije-se a terra. Ruja o mar em sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo o que nele há. Então se regozijarão todas as árvores do bosque, perante a face do Eterno. Pois ele vem julgar a terra, julgará o mundo com retidão e os povos com a sua verdade. Pai, em nome de Yeshua, nós colocamos esse Salmo 96 diante da tua presença, porque ele vem sintetizar a porção Ve'erá desta manhã. Quando o Senhor ali aparece a Moisés, estabelecendo ali um cumprimento de tua palavra. Quando o Senhor estabelece sobre Moisés o teu nome, para que ele vá anunciar aos filhos de Israel, para que ele vá anunciar a Faraó todos os seus desígnios. Pai, em nome de Yeshua, que teu nome se faça conhecido nos corações dos teus filhos, no coração da tua igreja, que eles possam clamar a ti no seu verdadeiro nome, Eterno. Que manifesta a tua graça, não só no meio dessa pequena vinha, mas pela internet, por aqueles que estão clamando ao Senhor por uma cura, uma salvação. Pai, em nome de Yeshua, manifesta a tua graça onde houver um filho teu clamando. Manifesta a tua graça onde houver, Senhor, necessidade, para que teu nome seja conhecido, para que teu nome seja glorificado, para que teu nome seja santificado nos lábios dos teus filhos. E é em nome de Yeshua que nós te agradecemos, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de observar a tua palavra. Então, Vaerá, irmãos, tem como princípio ativo anunciar, que é fazer conhecer o nome Hashem, do Elohim de Israel. Irmãos, o que é princípio ativo? Eu busquei e sintetizei que é uma substância que deverá exercer efeito farmacológico. Acho que o Guilherme deve saber melhor do que eu explicar. O efeito farmacológico, ele vai interagir quimicamente no seu ser e no seu organismo. Então,
é um medicamento, irmãos. Ele é extraído de um alimento, de uma planta. São diversas substâncias que compõem toda a composição daquilo que nós vamos consumir. Então, porém, algumas desses medicamentos, desses alimentos, dessas plantas que contêm essa substância, alguns deles conseguirão ter ação no nosso organismo. É exato isso, Guilherme? Obrigado. Vai ter uma ação direta no meio e no seu organismo. E por isso que eu falei que essa porção, ela tem um princípio ativo qual? Anunciar o nome de Hashem. Porque no nome de Hashem vai ser inserido um princípio ativo ao qual vai modificar a minha ação de agir, modificar o meu pensamento e principalmente o meu e o seu coração. Por isso que você vai ver que Moisés vai chegar para atingir tanto fisicamente quanto espiritualmente os filhos de Israel, tanto a Faraó. Porque no nome de Hashem, no nome de Elohim de Israel, tem esse princípio ativo que vai alterar, vai modificar toda a nossa forma de pensar, toda a nossa forma de agir, toda a nossa forma de expressar a palavra de Elohim. Então o nome do Eterno se fará aqui conhecido. Por quê? Porque vai interagir diretamente no meu e no seu ser, irmãos. O nome do Eterno se fará conhecido por quê? Porque ele vai interagir diretamente em nosso ser, seja ele espiritual, seja ele físico, para que eu e você, para que nós possamos ser aptos para anunciar o nome de Adonai. Para que eu e você possamos ser aptos para proclamar a palavra de Elohim. Para que eu e você possamos ser aptos a anunciar verdadeiramente o nome do Eterno. E o nome do Eterno vai interagir sobre os filhos de Israel nessa porção. Vamos lá? Em Êxodo, Shemot, no capítulo 6. O nome do Eterno terá que interagir, irmãos, sobre os filhos de Israel. Com qual propósito? Trazer arrependimento. Isso é o principal propósito para que você precisa conhecer o nome de Adonai, para que você precisa levar o nome de Adonai. Mas tem uns certos requisitos para que você vá levar o nome de Adonai. Para que você não venha falar coisas do seu coração, da sua mente. Então, é somente a palavra de Adonai que vai trazer o arrependimento. Devido à angústia de espírito que contém aqui, que o Eterno mostra para mim, para você e para Moisés. Aqui, vamos lá, capítulo 6 de Êxodo. A partir do verso 2 diz assim: Disse mais Elohim a Moisés: Eu sou o Eterno. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Elohim Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Eterno, não lhes fui conhecido. Também estabeleci na minha aliança com eles, para lhes dar na terra de Canaã, a terra das suas peregrinações, na qual foram peregrinos. Ademais, verso 5, ouvi o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diz aos filhos de Israel, agora ele vai começar a dar ordem a Moisés para anunciar o nome dele. Olha só, no verso 6. Portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Eterno, e vos tirei da terra de debaixo das cargas, e te tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Livrá-los-ei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido, com grandes juízos. Isso aqui é misericórdia, irmão, depois nós vamos entender. Isso aqui é pura misericórdia. Verso 7 diz assim: Eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Elohim. Então sabereis que eu sou o Eterno, vosso Elohim, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Verso 8. E vos levarei à terra, acerca da qual jurei dar a Abraão, a Isaque, a Jacó, e vou-la darei por herança. Eu sou o Eterno. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel. Mas eles não lhe deram ouvido por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Primeiro impedimento para que o nome de Adonai se torne conhecido. Um fôlego curto. O problema aqui não está em Moisés. O problema não está no nome de Adonai. O problema está no coração. Aqui, no espírito. No verso 9. De angústia de espírito. É o primeiro obstáculo para que o nome do Eterno seja reconhecido ou conhecido sobre os filhos de Israel. Quer falar no microfone, pastora? A pastora está falando sobre o fôlego curto. Curto
é como que se você e eu estivéssemos acuados por uma fera. Isso é o fôlego curto para os rabinos. Ali era essa situação. A fera era o rei Faraó. Né? Então ele estava acuando os filhos de Israel, como se você e eu estivéssemos acuados por um leão. Exatamente. Como nós estivéssemos acuados. E somente o nome de Adonai. É esse que eu te falei, é esse princípio ativo que há no nome de Adonai, que vai poder fazer, curar, estabelecer a cura sobre esse espírito angustiado, essa angústia que sobrevém sobre os filhos de Israel. Por quê? Por causa da servidão dura e por causa do longo afastamento de Adonai. Um longo período no Egito, que fizeram com os filhos de Israel se afastassem de Hashem. Então ele veio, por isso que eles estão com o espírito angustiado. Porque é nele exatamente isso, um fôlego curto, porque é muito pesado para ele, a carga era pesada, é muita opressão, é muita pressão. E eles têm um fôlego curto, por isso que Adonai vem, desce, para restabelecer essa força, para que eles possam sair do Egito, para que eles possam fugir do Egito. E o Eterno também vem sobre Faraó, devido ao seu coração duro e obstinado. O nome de Hashem também vai ter que ser manifestado para ele, para Faraó. Porque em Elohim não há injustiça. Por que só para os filhos de Israel? Não, não. Aqui ele vai se manifestar também para Faraó. O nome de Adonai também vai ser apresentado a Faraó, devido a este coração duro e obstinado. Se você for comigo lá aí, mesmo em Êxodo, no capítulo 7, você vai ver aí o diálogo aí com Elohim e Moisés, e ele fala bem assim, ó, olha o verso 10 do capítulo 7 de Êxodo. Diz assim: então Moisés e Arão foram ter com Faraó, e fizeram assim com o Eterno ordenara. Lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos oficiais, e ela se tornou em serpente. Faraó então mandou vir os sábios, os encantadores e os magos do Egito. Também fizeram o mesmo com seus encantamentos. Cada um deles lançou a sua vara, e elas se tornaram em serpentes. A vara de Arão tragou as varas deles. Porém, olha só no verso 13, mas o coração de Faraó se endureceu, e ele não os ouviu, como o Eterno tinha dito. Verso 14. Então disse o Eterno a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, ele recusa deixar ir o povo. Então Moisés ali vai encontrar duas grandes dificuldades, pastora Sandra, que é o espírito angustiado dos filhos de Israel e um coração duro e obstinado de Faraó. Dois grandes empecilhos para aquele que vai estar, que é estabelecido aqui nessa porção para anunciar, para proclamar o nome de Adonai. Não é fácil. Não é uma tarefa fácil para Moisés. Não é uma tarefa fácil nem para mim, nem para vocês anunciar o nome de Hashem. Não é, porque você vai encontrar exatamente este quadro que apresenta a porção desta manhã. Você vai encontrar espíritos obstinados pelo pecado, pela ganância, pelo dinheiro, pelo sexo, pelas obras da carne. São espíritos angustiados que você vai encontrar. E corações duros de líderes, de reis, de príncipes. Então, anunciar o nome de Hashem não é simplesmente eu subir num púlpito e simplesmente do meu coração anunciar achando que assim eu estou fazendo o melhor de mim. Não. Eu vou encontrar dificuldades, eu vou encontrar resistência, e é em nome do Eterno que eu preciso ter base. É no nome de Hashem que eu preciso observar. É na palavra de Adonai que eu e você precisamos observar. Portanto, ser anunciador aqui, irmãos, do nome de Elohim, como é estabelecido aqui para Moisés, não é uma tarefa simples, não. Não é uma tarefa simples, porque ele vai ter que enfrentar. Porque ele vai ter que deixar morrer toda a sua natureza carnal. Ele vai ter que se esquecer dele mesmo, Moisés, para que a vontade do Eterno prevaleça. Por quê? Porque ele vai estar sobre Moisés o nome de Adonai. Ele vai ter que se humilhar, ele vai ter que esquecer dos seus desejos, das suas vontades, para que prevaleça o nome de Hashem.
E Yeshua diz bem assim, lá em João no capítulo 6, no verso 38, não precisa ir lá não. Diz assim, pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, dizia Yeshua HaMashiach. Não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Por quê? Porque ele é o Mashiach. Ele é o anunciador do nome do Eterno. Ele é o anunciador do... Então, irmãos, anunciar o nome do Eterno é uma obra de redenção, pastora Sandra. Que você vai trazer para muitos a cura, a liberdade. Isto é remir, isso é resgatar. É tirar dos grilhões aqueles que estão presos, através do nome poderoso de Adonai. No hebraico, a palavra redenção, ou remir, é Gaal. Traz o sentido, irmãos, de libertar através da justiça e do direito. Gaal refere-se ao costume de comprar de volta algo de uma pessoa que perdeu. Sabe por quê? Por falta de ajuda, da pobreza ou da violência. Angústia de espírito. Se perdeu por causa dessas coisas, ó, irmãos. Por causa da violência que estava sobre os filhos de Israel. Então o Eterno vem ali com Moisés para resgatar o seu povo, os seus filhos. É um trabalho de redenção anunciar o nome de Hashem. Então nós vamos começar aqui então a entender o chamado de Moisés, que está lá em Êxodo, no capítulo 3, que ele fala bem assim, irmãos, quando Moisés está diante da sarça ardente, ali, começa ali o chamado de Moisés, você vai começar a entender, porque ali há um tratado de ressurreição dos mortos. Olha ali no capítulo 3, no verso 4, diz assim, vendo o Eterno que se virava para ver, vamos no verso 2, irmãos, para a gente ler por completo a palavra. Diz assim no verso 2, apareceu-lhe o anjo do Eterno numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então diga-se consigo mesmo, agora me virarei para lá e verei esta estranha visão. E porque a sarça não se queima? Vendo o Eterno que se virava para ver, bradou Elohim e ele a ele do meio da sarça. Moisés, Moisés. Respondeu ele, eis-me aqui. Continuou Elohim, não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Inicia-se aqui um processo aqui de libertação e de cura para Moisés, porque ele vai ter que se despir de tudo aquilo de tudo aquilo que está na sua carne, de todo o seu desejo carnal. Ele vai ter que se curar aqui através da palavra de Elohim, e o chamado dele aqui é para que ele seja um anunciador da palavra de Elohim. Então ele vai aqui começar, irmãos, a tornar-se um mensageiro de Adonai. O mensageiro que vai apresentar, que vai revelar a palavra de Elohim. Se você for lá comigo, em Isaías, no capítulo 52, o livro do profeta Isaías, 52, vão lá comigo. Você vai ver o profeta ali, porque ele vai ser anunciador do nome de Hashem. Lá no capítulo 42, perdão, irmãos, 52. O profeta fala assim, desperta, do verso 1, desperta, reveste-te de fortaleza, ó Sião, veste-te dos teus vestidos formosos, ó Jerusalém, cidade santa, nunca mais entrará em ti incircunciso nem imundo. Sacode o pó, levanta-te e assente-te, ó Jerusalém, solte-te das ataduras do teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Pois assim diz o Eterno, por nada fosses vendido, e sem dinheiro sereis resgatados. Está vendo ali? O nome de Hashem vai ser anunciado aqui em Israel para que haja o resgate desse povo. Olha só, no verso 9. Portanto, o meu povo saberá o meu nome. O nome que é blasfemado incessantemente o dia todo. Portanto, o meu povo saberá o meu nome. Porque, verso 6, porque o meu povo saberá o meu nome,
Portanto, naquele dia saberão que fui eu quem eu predisse. Sim, eu mesmo. Verso 7. Quão formosos são sobre os montes os pés de que anuncia as boas novas, que proclama a paz, que anuncia as coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Elohim reina. Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque você vai ser o anunciador do meu nome. Tire as sandálias dos teus pés, porque você está em terra santa. Se despede de tudo aquilo que te prende para anunciar o meu nome. É essa a função do anunciador da palavra e do nome de Elohim. Se desprender de tudo aquilo que impede o nome de Elohim de ser anunciado. Um coração duro, um coração obstinado, um espírito angustiado. Então não é fácil, irmãos, para Moisés. Não é fácil. Aqui, ó, quão formoso são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que proclama a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Elohim reina. Ouvi os teus atalaias, levantam a voz juntamente e exultam. Verso 8, com seus próprios olhos o verão, quando o Eterno voltar a Sião. Rompei em cânticos de júbilo juntamente, ó ruínas de Jerusalém, pois o Eterno consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Eterno desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações. E todos os confins da terra verão a salvação do nosso Elohim. Retirai-vos, sai de lá. Não toqueis coisa imunda. Sai do meio dela, purificai-vos e vos levais os utensílios do Eterno. Os que levais os utensílios do Eterno. Mas não saireis apressadamente, nem ireis em fuga, pois o Eterno irá diante de vós. Elohim de Israel será a vossa retaguarda. Por quê? Porque há um anunciador do nome de Elohim. Porque há um anunciador em nome de Elohim. Paulo ensina essa palavra para a igreja e para Jerusalém, lá em Romanos, no capítulo 10. Vamos lá comigo. Para você ver. Por quê? Porque você ouve falar sobre Jerusalém, sobre a Sião, mas você tem que sintetizar que a obra, o anunciador, ele vem não só para Israel, mas para mim e para você, para todos aqueles que se consideram filhos e para todos aqueles que se aproximam de Adonai, para que o nome dele seja reconhecido, irmãos. Moisés está presente não só dos filhos de Israel para anunciar o nome de Adonai, mas perante a Faraó também. Lá no capítulo 10, olha lá, verso 1 mesmo, diz assim, irmãos, Paulo falando, o desejo do meu coração é a oração a Elohim por Israel, e para que se salvem. É minha a sua oração, irmão. Olha só, verso 2. Pois lhe dou testemunho de que tem zelo de Elohim, mas não com entendimento. Visto que não conheceram a justiça de Elohim e procuraram estabelecer a sua própria justiça. Não se sujeitaram a que vem de Elohim, a fim de que a Torá, o fim da Torá é o Mashiach. Na versão mais próxima diz o objetivo estabelecido pela Torá, irmãos, é o Messias. Esse é o objetivo da Torá, para a justiça de todo aquele que nele crê. Verso 5. Moisés descreve a justiça que é pela Torá, dizendo, o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Mas a justiça que vem da fé diz assim, não perguntes ao teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, trazer do alto o Mashiach. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, levantar o Mashiach dentre os mortos. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé, que é que pregamos. Se com a tua boca confessares a Yeshua como Senhor, e em teu coração creres que Elohim o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Como diz a Escritura, todo aquele que nele crer não será confundido, pois não há diferença entre judeu e grego. O mesmo é o Senhor, é o Eterno de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Eterno será? Amém. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que não ouviram?
E como ouvirão se não há quem pregue, se não há quem anuncie? Então a função daquele anunciador do nome de Elohim é anunciar exatamente a palavra estabelecida por ele. Para que você não venha aqui, para que você não venha falar do seu coração. Para que você não coloque a mensagem e não prejudique a mensagem de acordo com o teu coração. Verso 15 diz assim, ó, e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho. Pois Isaías disse, Senhor eterno, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Elohim. Mas digo, não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, Israel não soube? Primeiro diz Moisés, verso 19, eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Em Isaías ousadamente diz, eu fui achado pelos que não me buscavam. Fui manifestado aos que não perguntavam por mim. Mas contra Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Como é que eles vão ouvir se não há quem pregue? Como é que eles vão obedecer se não há quem justifique o nome de Adonai? De quem anuncia o nome de Adonai? Então, irmãos, nós vamos começar a entender que o chamado aqui de Moisés é que venha para cá. Ou melhor, não chegue para cá, diz o Eterno. Tire a sandália dos seus pés, pois o lugar em que estás é terra santa, é terra sagrada. Irmãos, ser anunciador como Moisés vai exigir dele muita paciência. Vai exigir dele muita abnegação. Vai exigir de Moisés muita paciência mesmo. Porque ele vai enfrentar aqui, irmãos, resistências terríveis que são estabelecidas no espírito e no coração deste povo. Do homem, do meu e do seu coração. Do meu e do seu coração. Porque não é diferente, irmãos. Então aqui Moisés, vamos voltar lá, ele vai tornar-se o mensageiro de Adonai. A mensagem de Moisés, irmãos, é apresentar Elohim. É revelar Adonai como o eterno, diz ele. Que até então ele não era conhecido. Ele diz assim que Adonai como eterno tem que ser conhecido. Errier, Asher, Errier. Aquele a quem os filhos de Israel clamavam. Clamaram e ele o ouviu. O mensageiro, Malak, nome Malak, eleva o nome do eterno sobre ele. O mensageiro, cujo nome é Malak em hebraico, Malak se escreve, translitera, leva o nome do Eterno sobre ele, o mensageiro, aquele que vai levar a palavra. Por que ele precisa levar o nome do Eterno sobre ele? Para que esse princípio ativo possa fazer efeito no meu corpo físico e no meu corpo espiritual. Para que traga cura ao meu coração, para que traga cura no meu espírito. Por isso que o mensageiro virá sobre ele o nome, carregará sobre ele o nome de Adonai. Quer ver? Se nós irmos lá em Êxodo, segura aí na Paraxá, em Êxodo mesmo, capítulo 23, vamos lá. O Eterno vai anunciar a Israel que um anjo vai adiante deles. Para você ver que o mensageiro, Êxodo capítulo 23, a partir do verso 20, você vai ler aqui que o mensageiro vai levar o nome do Eterno sobre ele. Diz assim no verso 20, eu vi um anjo adiante de ti, para te guardar pelo caminho e te levar ao lugar que te preparei. Guarda-te, verso 21, diante dele, e ouve a sua voz. Não te rebeles contra ele. Ele não perdoará a vossa rebeldia, pois nele está o meu... Porque aquele que vai anunciar a palavra de Elohim, que vai anunciar o nome de Elohim, que vem estar o nome de Elohim sobre ele, ele vai executar exatamente aquilo que o Eterno estabelecer. Por isso que ele vai ter que se esvaziar.
por isso que ele vai ter que se esvaziar por completo. Vai ter que haver uma renúncia. As coisas lícitas, irmãos, porque as ilícitas todos nós. É para todos nós, mas as coisas lícitas vai ter que renunciar àquele que vai anunciar o nome do Eterno. Aquele que vai anunciar o nome do Eterno. Por quê? Porque vem sobre ele o nome de Elohim. Ele tem que se esvaziar, Gleice, para que ele possa cumprir exatamente o que o Eterno estabeleceu para ele. Porque senão, irmãos, o seu coração, a sua mente, o seu espírito angustiado, o seu coração duro, vai ser o quê? Uma pedra de tropeço para o nome de Elohim seja anunciado. Ele diz assim, olha, ele não perdoará a vossa rebeldia. Não perdoará, porque nele está o seu nome, o anunciador, ele vai estar isento de qualquer tipo de sentimento humano. Qualquer sentido de sentimento humano, ele vai estar isento. Porque ele precisa anunciar a palavra de Adonai. Ele vai estar isento de qualquer tipo de sentimento humano que vai fazer o quê? Que vai interferir na palavra de Adonai. No verso 23, assim, o meu anjo irá diante de ti, te levará aos amorreus, aos euteus, aos inimigos. Ao verso 24, não te inclinarás diante dos deuses, nem os servirás, farás conforme as suas obras, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruireis totalmente, e quebrarás todas as suas colunas. Servireis ao Eterno vosso Elohim, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Tirareis do meio de vós as enfermidades, irmãos. Aí na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. O número dos teus dias completarei. Há bênçãos. Então, o mensageiro que leva sobre ele o nome de Adonai, ele tem como princípio ativo se isentar, tirar-se, se esvaziar-se de todo sentimento humano, para que sobrevenha somente a palavra de Adonai, a palavra de Elohim. Lá em Parashá, no capítulo 6, Elohim vai iniciar aqui um diálogo informando que Abraão e Jacó, lá no verso 2, nós lemos. Está vendo aqui? Ele vai começar a anunciar aqui. Volta aí no verso 2 do capítulo 6. Disse mais Elohim a Moisés: eu sou o Eterno. Ele começa a introduzir a Moisés o nome, Hashem. Aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Autossuficiente, o El Shaddai, Elohim Todo-Poderoso. Esse é o nome que até então foi estabelecido para Abraão, Isaac e Jacó, e que os filhos de Israel conheciam. Por quê? Porque as ações até então eram feitas pelo próprio Elohim. Era feito por ele, irmãos. Os juízos eram estabelecidos de forma direta por Adonai. Você vê isso lá quando Adão e Eva, Elohim vai estabelecer o juízo e retirá-los do jardim do Éden. Você vai ver isso no dilúvio. Ali quando Elohim desce na torre de Babel, desce para julgar Sodoma e Gomorra, e desce aqui agora, em Shemot, para julgar essa questão de impiedade aqui de Faraó e do Egito. Então Elohim aqui age, irmãos, de forma direta. Mas agora ele vai estabelecer aqueles que vão anunciar a palavra de Adonai. Porque do Egito ali vai sair as tribos de Israel, que vão levar a palavra de Hashem, que vão levar o nome de Hashem. É por isso que eu e você estamos sentados hoje aqui estudando essa porção. Por isso que todo Shabat nós estaremos aqui estudando a porção. Por quê? Porque ele vai, nessa porção, ele começa a estabelecer os anunciadores, aqueles que vão levar a palavra. Ele fala bem assim, olha, eu vou estabelecer sobre ele o meu nome. Até então eu era conhecido como El Shaddai, o Todo-Poderoso. A composição da palavra Shaddai, Todo-Poderoso, é aquele que é suficiente. Vem da palavra She. A quem, ele. E a palavra Dei, suficiente, Shaddai. Então, a formação da palavra é aquele que é todo-poderoso, El Shaddai. Era executada os seus juízos diretamente, de forma direta por ele. Mas agora não. Agora ele vai estabelecer o quê? Um mensageiro.
Agora ele se apresenta agora como eterno. Olha lá, ó, no verso 3. Apareceu a Abraão, a Isaac e a Jacó como El Shaddai, o Todo-Poderoso. Até então eu fazia as grandes obras. Eu, de forma direta, agia. Mas ele fala assim, ó, mas pelo meu nome, o Eterno, não fui conhecido. Pelo nome eterno não foi conhecido. Ele agora se apresenta como eterno, irmãos, indicando aqui a Moisés, aos filhos de Israel, que receberão muito mais do que Abraão, Isaac e Jacó. Eles vão receber muito mais, porque eles vão receber sobre ele o seu nome. O nome eterno, irmãos, a palavra eterno, identifica a manifestação de Elohim através da benevolência. Você vai ver por que o anunciador tem que se isentar de todo sentimento humano. Porque é totalmente contraditório ao meu e seu sentimento. A ação de Elohim aqui é contraditória, porque o nome do Eterno ao qual ele vai ser conhecido identifica a sua manifestação através da benevolência, de bondoso, de misericordioso, de benigno, isto é, um amor fiel, um amor infalível. Todos esses termos aqui, irmãos, que eu li para você, de benevolência, de bondoso, de misericordioso e de benigno, os rabinos dizem que configuram-se todos esses nomes no termo hebraico hesed, bondoso, benigno, hesed, misericordioso. Todo esse nome que eu disse para você, todos eles sintetizam um nome eterno. Agora ele vai anunciar o seu nome através dos seus mensageiros, as suas ações. Ele vai continuar a agir, amém, vai continuar a agir. Mas agora este povo precisa conhecer Elohim. Ele precisa conhecer como o misericordioso, o bondoso, o benevolente. Hesed traz um conceito, irmãos, totalmente contraditório ao meu e o seu conceito de bondade que o homem carrega. Todo conceito de bondade que eu e você carregamos é contraditório ao nome Hesed, porque os nossos pensamentos não são como os pensamentos de Adonai, diz Isaías, no capítulo 55. O irmão pediu para ler Salmos 91. Vamos lá, irmãos, no Salmo 91. Eu vou ler, irmãos, porque da última vez eu esqueci de ler. E essa é a participação que vocês, é a ajuda que vocês nos dão. Interessante nessa paraxá que o ponto máximo, o clímax dela, é o arrependimento. Tanto para os filhos de Israel, quanto para Faraó. Nós vamos chegar lá. É o clímax dessa paraxá, porque às vezes a gente olha as ações do Eterno ali e a gente pensa, são muito brutas, muito violentas para o homem, né? Para o homem Mas é porque o alvo é a porta do arrependimento. Exatamente. O alvo Esse é o princípio ativo que está no nome de Adonai, é exatamente esse. É trazer aquele povo ao arrependimento, a voltar a nós. Amém, pastor. Obrigado. Trazer a nós. A trazer a nós, a mim e a você, ao arrependimento. Ao arrependimento. Essa é a ação. Por isso que eu digo que Hesed é totalmente contraditória ao meu conceito de bondade. Ao meu e seu conceito de bondade. No capítulo, no Salmo 91, o irmão disse para nós lermos no verso 14. Diz assim, porque ele me ama. Vocês chegaram lá? Amém? Verso 14 do Salmo 91 diz assim, verso 14, né? Porque ele me ama, diz o Eterno, eu o livrarei, poluei no alto retiro, pois conhece o meu nome. Está vendo? O arrependimento traz o quê? A libertação. Eu livrarei, trazendo ali a liberdade ao nome, ao povo, a nós, a mim e a você. O irmão quer que continue. 15, ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém, irmãos. Obrigado. E lhe darei a justiça de Adonai. Vamos lá em Isaías, no capítulo 55. Você vai ver que o meu sentimento, meu conceito de sentimento, não é o mesmo de Adonai. Não é. No capítulo 55, do livro do profeta Isaías, diz assim no verso 6.
Irmãos, no verso 6 diz assim, no capítulo 55, buscai o eterno enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Converta-se, retorna, irmão, olha só, ao eterno, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Elohim, pois grandioso é em perdoar. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Eterno. Assim ele fala, ó, o verso 9, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Você vê aqui que o conceito de bondade aqui, irmãos, não será aceitável, meu e seu, a menos que estejamos num relacionamento aceitável com o eterno e com o próximo. O meu conceito de bondade, se não for em linha com o conceito Hesed, de bondade e de misericórdia, estabelecido na palavra de Adonai, ele não será aceitável. Não será aceitável. Então, por que eu quero ouvir coisas boas? Por que eu só quero ouvir bondade? Esses conceitos melancólicos de amor e de prosperidade. Melancólicos por quê? Porque muitas vezes você e eu não alcançamos esses conceitos. Não alcançamos, estabelecendo em mim esses conceitos. Não atingimos a isso. Não será aceito, irmãos, ao menos que seja de acordo com a palavra de Elohim. Lá em Miqueias, o profeta Miqueias, ele fala isso para mim e para você. Vamos lá comigo? Miqueias, no capítulo 6. Eu quero informar que eu tenho relógio. Tá? Não vou me demorar hoje, vou compensar. Porque nós precisamos ouvir o CD, nós precisamos, né? Que pena, né, Guilherme? Mas depois a gente senta ali junto. Assim. Miqueias, no capítulo 6. Vamos lá, irmãos? Diz assim, o profeta, no capítulo 6, no verso 1. Ouve agora o que diz o Eterno. É para mim e para você essa palavra, irmãos. Levanta-te, contende com os montes, e ouça os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a contenda do Eterno, e vós, duráveis fundamentos da terra. Porque o Eterno tem uma contenda com seu povo, e com Israel entrará em juízo. Ó povo meu, o que é que te tenho feito? E em quem te enfadei? Responde-me. É um questionamento de Elohim para mim e para você. Certamente te fiz subir da terra do Egito, da casa da servidão, te remi, tirou do lodo, do poço de lama, a qual eu e você vivíamos. Uma remissão houve na minha vida e na sua vida. Olha lá, ó. Enviei adiante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te da consulta de Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, desde Sintim até Gilgal, para que conheças as justiças do Eterno. Com quem me apresentarei ao Eterno, e me inclinarei ante o Elohim excelso? Virei perante ele com holocausto, com bezerro de um ano, a interferência humana, o conceito humano. Como que eu vou agradar a Elohim no verso 7? Agradar-se-á o Eterno de milhares de carneiro, ou de miríades de ribeiro de azeite? Olha a bondade agindo aí. Olha a bondade humana, sem obedecer à palavra de Elohim. Olha, ó, darei eu o meu primogênito. Darei eu o meu primogênito pela minha transgressão. O fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Ele chega a transgredir a palavra para ser bondoso, irmãos. Olha no verso 8. Ele te declarou... Exato, a justiça dele é igual? A justiça minha e sua. Se não estiver estabelecido com a palavra de Elohim, é igual trapo de imundícia. É Isaías, não é? Que fala isso? Não vou entrar no assunto, então. Olha só, irmãos. Olha o verso 8. Ele te declarou um homem o que é bom. Olha o conceito que ele traz de bom para mim e para você. Não é nada disso que você pensava, diz ele aqui, ó. Não adianta agradar a Elohim com sacrifícios, irmãos, inúteis, com coração carregado de iniquidade. Não adianta, não servirá o conceito de bondade que eu carrego, não me serve se eu não obedecer à palavra de Hashem, do nome de Elohim.
Por isso que vem sobre Moisés o nome dele. Por isso que vem sobre Yeshua o nome de Adonai. Por isso que vem sobre Isaías, sobre os profetas. Olha só o conceito de bondade aqui no verso 8, amados. Olha só. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. O que é bom, o eterno pede de ti. Senão que pratique a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu. Ande com quem? Com o teu Elohim. Ora, irmãos, a justiça, você tem que praticar a justiça e amar a misericórdia. O nome recede. Você tem que amar a misericórdia. Você vai ver que Yeshua diz assim, que a misericórdia, irmãos, é um dos conceitos mais importantes que você e eu temos que extrair da Torá. Yeshua fala isso. Então, irmãos, recede, tem uma vocação definida aqui de misericórdia, a qual muda as atitudes dos beneficiados por Elohim. Trazendo o que, irmãos? Arrependimento. A misericórdia, estabelecida sobre o nome eterno, tem uma vocação definida deste nome, a qual muda as atitudes dos beneficiados, que sou eu e sou você, e é você. Trazendo o que? Um arrependimento. Por isso que eu falei que Yeshua diz que recede, misericórdia, é um dos assuntos, ele fala, mais importante contido na Torá de Moisés, na Torá de Elohim. Vai lá em Mateus, no capítulo 9, para mim. Versículo 9. A voz do Eterno clama à cidade. Temer... Vocês acharam? É aí, no mesmo lugar. Verso 9. A voz do Eterno clama à cidade. Temer-lhe o nome e a sabedoria. Escutai a vara a quem a ordenou. Ainda há na casa do ímpio tesouros de impiedade e efa pequeno que é detestável? Poderei eu inocentar balanças falsas com um saco de pesos enganosos? E ele vai fazer esses questionamentos. Os seus rios estão cheios de violência e os seus habitantes falam mentira e a sua língua enganosa na sua boca. Ele vai começar a denunciar que o meu conceito de bondade, Léo, não está de acordo com a palavra de Hashem. deixa eu só ler na versão mais próxima à Amém. original. Lê aí para nós. Ele vai ler numa versão mais próxima do hebraico. A voz de Adonai. Ele clama à cidade. E é sábio temer-lhe o nome. Ouça a vara e quem a comissionou. Exatamente, a vara é a correção. E da Ouça onde vem a correção? E quem a comissionou. Exatamente. Que é a origem, da onde que vem a vara. Quem é que conduz a vara? Que está comissionando a vara. Exatamente. Se você for lá comigo, lá em Mateus, irmãos, lá na Brit Hadashah, no livro de Mateus, no capítulo 9, e Yeshua ensina aqui, irmãos, que a misericórdia recede, que é estabelecido no nome eterno. Recede. Agora você vai conhecer pelo meu nome, diz a ele a Moisés. O povo vai conhecer pelo meu nome, pela misericórdia. Mateus, no capítulo 9. No verso 9 de Mateus, capítulo 9, diz assim. Amém? Mateus 9, verso 9. Passando adiante, Yeshua viu assentado na coletoria um homem chamado Mateus e lhe disse, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Verso 10. Enquanto Yeshua estava jantando na casa de Mateus, chegaram muitos cobradores de impostos e pecadores, e assentaram-se à mesa com Yeshua e seus discípulos. Verso 11. Os fariseus, vendo isso, perguntaram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com os cobradores de impostos e pecadores? Agora Yeshua vai responder. Olha lá o verso 12. Yeshua, porém, ouvindo isso, disse, não necessitam de médico sãos, mas sim os doentes. Verso 13. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Quero e não sacrifícios, pois eu não vim chamar o justo, e sim os pecadores ao arrependimento. Ele diz assim, que eu e você precisamos aprender o que significa misericórdia. Quero e não sacrifício, que nós lemos lá em Miqueias, no capítulo 6. Praticar a justiça, amar a misericórdia.
É um dos assuntos mais importantes. Vai lá no capítulo 23, se você vê de Mateus. Mateus 23. 23. Exatamente. Diz assim, ó. 23. Lá no início, não precisa ir lá não, mas lá no início do capítulo 23, ele fala assim, ó, os escribas e os fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Então, eles estão observando a Torá. Ele diz assim no verso 3, portanto, observai e fazei tudo o que vos disserem, mas não procedais de conformidade com as suas obras, pois dizem o que não, e não fazem. No verso 23, diz assim, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, dai dízimos da hortelã, do endro, do cominho, mas negligenciais o mais importante da Torá, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Devereis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Léo, deixa eu só fazer um adendo aqui a esse texto. Por favor. Aqui, Yeshua não está falando para o povo daquela época, simplesmente, não. Ele fala com muita veemência isso para nós também. Amém. Na tradução mais próxima ao original, está dizendo assim, ai de vocês, mestres da Torá. Isso. Aqueles que ensinam a Torá. Exatamente. Né? Os fariseus, hipócritas, dão o dízimo da hortelã. Eles cumprem uma ordem de dar o dízimo. Eles cumprem o mandamento. Eles cumprem, dão o dízimo da hortelã, do endro e do caminho. Eles anunciam. E do cominho. Mas Exatamente. tem negligenciado as questões que são mais importantes na Torá. Exatamente. Então, nós temos que verificar o seguinte, que muitas vezes nós colocamos em primazia coisas que não são de tanta importância para cumprirmos. E acabamos de esquecer a justiça, acabamos de esquecer a misericórdia, a fidelidade. E essa misericórdia, quando a gente estava lendo lá em Miqueias 6, no versículo 8, diz o seguinte, ser humano, você já foi informado do que é bom. Ninguém precisa nos dizer o que é. Já foi anunciado. A Torá já foi anunciado. Isso. Do que Adonai exige de você. Apenas que haja com justiça, Amém. Que ame a graça e que ande em pureza para com o seu Elohim. Então a misericórdia abrange tudo isso. Abrange a pureza, né? Abrange o andar em retidão, o andar em justiça. Então isso nós devemos ter para que nós não venhamos a cumprir uma coisa que a Torá nos manda fazer e esquecermos as principais. Exatamente, porque o conceito meu e seu de cumprir a palavra de Elohim tem que ser estabelecido pela Torá. Não é coisa da minha cabeça, Léo, não é coisa de cabeça de líder nenhum. Ali na Paraxá Apareciva a justiça é um ponto alto ali, né? Justiça e retidão. A justiça e a retidão ali era tanto para os hebreus quanto para os egípcios. Exatamente. Então, porque justiça e retidão, ela é um atributo de Elohim que é ligado à salvação. Amém. Por isso que está ligado ao arrependimento. Amém. Porque a salvação, justiça e retidão estão ligados à aliança. Aquela aliança feita lá em Êxodo no capítulo 20 até o capítulo 23. Amém. Quando ele ali está estabelecendo justiça para Faraó, porque Faraó estava oprimindo os hebreus. Exatamente. E a injustiça, oprimir o outro, quer qualquer forma de injustiça. Aqui no capítulo 13 de Lucas, quer ver? Vem aqui para você ver sobre o perdão. Por isso que tudo isso está muito ligado ao perdão. Olha só, capítulo 13 de Lucas, do versículo 1 ao versículo 5. Naquele mesmo tempo, estavam presentes alguns que falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com o sacrifício que aqueles realizavam. O que Lucas está dizendo? Que alguns galileus vieram a Jerusalém para sacrificar, Pilatos os matou. Então, a expressão misturou com os sacrifícios que eles vieram oferecer a Elohim no templo em Jerusalém. Respondeu-lhes Yeshua, pensais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido estas coisas? Vocês acham que esses galileus são mais pecadores porque morreram nas mãos de Herodes? Não vos digo antes, se não vos arrependerdes,
todos de igual modo perecereis. Amém. Era a mesma questão para o Egito naquele momento. Porque Israel, se estava com fôlego curto, é porque estava acuado pelo inimigo. E quando Israel só teve o livramento quando clamou e buscou. É a mesma coisa nós nesses dias no qual vivemos. Então diz assim, ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, pensar, desmoronou a torre e caiu sobre 18. E os matou. Pensais que foram mais culpados do que todos os habitantes de Jerusalém? Não, vos digo, antes que vos arrependerdes, todos do mesmo modo perecereis. Todos morrereis, se não houver arrependimento. Por isso que eu disse, a palavra ali na Paraxá de hoje é que ele vai trazer os juízos dele e as ações dele, não por falta de misericórdia com ninguém, mas ele vai trazer para que haja arrependimento. Tanto que Faraó, quer ver, vai lá na nossa Paraxá. Por isso que ele Faraó, vai se fazer conhecer capítulo como 9 Eterno. de Êxodo, ele vai ali reconhecer que Elohim é justo. Amém. Que Adonai é justo. Aqui, ó. Por quê? Porque nós estamos falando de justiça e retidão, que está na nossa Paraxá. Capítulo 9. Olha aqui. Depois de 7 golpes, Isso. ele vai reconhecer. Ó, no Amém. versículo 27. Então o faraó mandou chamar a Moisés e Arão e ordenou-lhes e disse-lhes, desta vez eu pequei. O Eterno é justo, mas eu e meu povo somos ímpios. Então ele tem um momento de lucidez. Exatamente. Ele tem um relance ali de lucidez e ele reconhece. O que Elohim quer? Que haja arrependimento no coração de Faraó, e arrependimento no coração dos hebreus, e arrependimento no nosso coração. Porque os egípcios não são... A Bíblia tem promessas ali tremendas de salvação para os egípcios. Eles são piores que nós, não. Então todos de igual forma perecereis, se não vos arrependerdes dos vossos pecados. Ali no verso 15 também, do capítulo 9, a pastora já antecipou. Olha só, diz assim, ó. Lê lá comigo, ó. Pois eu já poderia ter estendido a minha mão, diz o Eterno, para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência, e teria sido destruído da terra. Se Elohim quisesse, já teria destruído todo o Egito ali. Mas não, todinho. Mas ele fala assim, ó. Olha o verso 16. Mas deveras, para isso te mantive, para te mostrar o meu poder, para que o meu nome seja anunciado só para o Egito? Toda a terra. Toda a terra. Então a remissão, o chamado de Elohim ao arrependimento não era somente para os Bnei Israel, nem para o Egito, mas para toda a terra, porque através das ações, através das ações ali no Egito, das pragas ali no Egito, é que o nome dele será conhecido, será reconhecido. É o nome de Adonai. Então, aqui Moisés e Arão, um vai ser justiceiro e o outro vai ser o intérprete de Adonai. Eles vão começar a agir, fazer ações em nome de Adonai, porque o nome de Adonai vai estar sobre eles. Por isso que eles têm essa capacidade de agir. Moisés, irmãos, recebe aqui a unção do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, porque está sobre ele o nome de Adonai, que vai definir ali o nome de Adonai, que vai definir o caráter do mensageiro e a sua missão. Se o mensageiro não carrega sobre ele o nome de Adonai, ele não vai ter essas características de mensageiro de Adonai. Amém. Ritona está pedindo para a gente observar o versículo 20 do capítulo 9 de Êxodo. Olha ali, ó. Posso ler, Ritona? Verso 20 diz assim: alguns dos oficiais de Faraó, que temiam a palavra do Eterno, fizeram fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Eles temeram, irmãos, com certeza. Essa aqui, irmãos, do Espírito de Adonai estar sobre Moisés, está aqui uma unidade maravilhosa. Essa unidade entre o Eterno e seus mensageiros, para proclamar o quem? A salvação, no poder que há no nome sagrado de Adonai, Yud-Rei, Vav-Rei, que contém as palavras amor e unidade. É sobre essa palavra, é este nome que está sobre aqueles que anunciam, aqueles que foram escolhidos para que o nome de Adonai estivesse sobre eles. Esse nome, irmãos, amor e unidade, esse nome de Adonai,
o nome do Eterno, Hesed. Este é o nome que vai definir a função do mensageiro. Eu tenho textos aqui maravilhosos de Isaías, de Yeshua, de Pedro, mostrando quão excelso é sobre aquele onde é estabelecido o nome de Adonai. Me deram aqui 2 Pedro, primeiro, todo, depois vocês meditam em casa, viu, irmãos? Que não vai dar tempo para ler aqui. Mas que vocês possam passar a tarde meditando nessa palavra. Por quê? Porque o nome de Adonai é sobre aqueles qual vai anunciar a palavra. E Yeshua, quando estava para nascer, ele foi dado nomes para ele. Vamos lá, para nós encerrarmos. Lá em Mateus, no capítulo 1, só para nós encerrarmos. Verdadeiramente, tá, irmãos? Eu não poderia terminar sem falar aqui de Yeshua, irmãos. Mateus, no capítulo 1 ali de Mateus, verso 18, irmãos. 18. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. Diz assim, ora, o nascimento de Yeshua, Mashiach, foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes que a cobitasse, achou-se grávida do Espírito Santo. José, seu marido, sendo justo ou não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Projetando ele isto em sonho, lhe apareceu um anjo, um mensageiro, irmãos, Malaque do Eterno, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e porás o nome de Yeshua. Irmãos, o nome de Yeshua, o Eterno, é a salvação. Já está sobre ele, sobre o nome. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Vai trazendo o que irá? O arrependimento. Então, você vê que Yeshua já traz sobre ele o nome de Adonai. Se você for lá no verso 25, aí diz assim, mas não a conheceu, até que ela deu à luz a um filho. E ela lhe pôs o nome Yeshua. O Eterno é a salvação. Ele é o mensageiro. Ele que já, Adonai salva. Ele já traz sobre ele o nome de Adonai. Diferente de Moisés, que o Eterno teve que descer e estabelecer o nome sobre ele. Mas Yeshua já nasce, estabelecendo o nome de Adonai sobre ele. Que nós possamos ter graça, vamos ficar de pé, e misericórdia, aprendermos da palavra de Deus.